Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando os estudos na Divina Vontade, Misticidade de Deus. Então, uma coisa muito linda, né, que foi falando de Nossa Senhora e é pura verdade, né, além dela representar essa arca, essa fonte de todos os prodígios de Deus, né, que Deus depositou tudo nela. Tudo que nós recebemos por meio de Jesus e Maria, foi tudo colocado nela. As nossas almas foram depositadas nelas também, ela concebeu cada um de nós, cada um de nós. Então, mas como devemos olhar para Maria, né? Como devemos olhar para nossa mãe? Então, ela é o exemplo da criatura perfeita, da criatura ordenada, né? Da criatura quando Deus é tudo, sabe? Uma criatura que se vê assim, ó, ali jaz Deus, ali está o amor de Deus, ali está o poder de Deus, ali está a sabedoria de Deus, ali está a mão de Deus, só Deus pôs a mão, sabe? Sabe algo tão santo, santo, santo que você fala, não fala que as tábuas da lei, né, foi tocadas pela mão de Deus, né? A arca da aliança representa esse depósito do sagrado, do divino, né? Guarda a santidade de Deus. Então, quando você olha para Maria, é o que você vê. Olha, gente, uma alma que só Deus pôs a mão, que só Deus tocou, que só Deus fez os prodígios, né? Que não recebeu outra influência, contaminação, né? Então, o que ele quer de nós? O mesmo, o mesmo. Então, o que ele quer de nós? A renúncia do eu, a renúncia da vontade humana,
para Ele também ser aquele que nós já fomos feitos para ser assim também, tocados por Deus, para ser sacrário vivo de Deus, para ser o guarda da presença de Deus. Nós somos um templo, nosso corpo é um templo, foi feito, né, para ser habitação de Deus, para ser templo de Deus. Então, por meio do sagrado, por meio do conhecimento de Deus, por meio dessas verdades, serve para nos purificar, né? Para nos voltar à origem, fazer a gente voltar para a nossa origem, dessa pureza. E ter em nós a fonte da graça também, a fonte de todo bem, né? Que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus em nós. Ele quer habitar em nós. Nós somos feitos para ser também a habitação de Deus. Então, Nossa Senhora quer que a gente olhe para ela do jeito certo, vendo a obra de Deus, vendo o divino. Por isso que Jesus ocultou ela tanto, né? Os prodígios dela também, para as criaturas não ficar é, olhando Nossa Senhora de uma forma assim, a pessoa dela, mas olhar para Deus, né? Olhar para Deus. Então, Deus é zeloso, né? Da criatura que vive na divina vontade, né? Para ela não receber nada humano mesmo, porque não é uma santidade humana, em que o humano é que fala que é santo, né? Em que o humano é que fica contabilizando os méritos, né, da pessoa, né? Pelas atitudes externas da pessoa, né? Não é os olhos humanos que conseguem julgar essa santidade é de Deus, é a santidade de Deus, né? Então é sagrado demais. Então, Deus protegeu até trazer esses conhecimentos sobre Nossa Senhora no momento em que a igreja teria maturidade para compreender, né? Então, Deus guarda a sua santidade para que o ser humano não atropele, né? Não coloque a criatura acima do Criador, né? Isso seria uma desonra para Nossa Senhora, ela ficaria muito triste se as pessoas colocassem a pessoa dela, visse a pessoa dela e não visse o que Deus fez nela, né? Porque quando ela falou no Magnífico, o que que ela disse? A verdade. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. É o Todo-Poderoso que fez em mim maravilhas. Então ela está ensinando para nós como nós também temos que olhar as coisas em Deus. Não colocar nada acima de Deus, nem coisa da santidade, nem olhar para os santos, né? Nem olhar para aqueles que o Senhor deu como exemplo, mas olhar para pessoas deles não, eles neles mesmos não podem nada, né? São muito pequenos, ver o que Deus realizou através deles. Então, eles estão estrelas que apontam o sol, que apontam a luz, que recebe a luz, né? Que aponta essa luz, né? Mas não é para você ficar olhando para eles, não é para você se fechar neles e às vezes deixar eles ser mais importante do que o divino. Então, isso é muito complicado, né? Porque o ser humano tende a olhar para o exterior, é mais fácil, né? Contemplar o exterior, e não ir no fundo, no dentro, no sentido, no objetivo, né? Na fonte. E não é assim, eles são fonte, eles são o exemplo do que é quando alguém se deixa ser guiado por Deus. O exemplo do que é quando Deus age numa criatura, quando a criatura é regida por Deus, produz coisas boas, né? Então, é um exemplo do que é o governo de Deus, a vontade divina. O que ela é? O que é essa santidade de Deus, né? O que é a humildade que ele tem? O que é a pureza de Deus? Cada um revela uma coisa. O que é a pureza, né? O que é a santidade? O que é a sabedoria de Deus? Cada um é um canal, é um porta-voz de Deus. Mas é para a gente ir para a fonte, né? É para a gente ir para a fonte. Não é para a gente ficar só contemplando e se vendo miserável e totalmente longe dessa realidade. Ao contrário, é para a gente encontrar o sentido da nossa vida através desses exemplos, abrir-se para o espiritual, para a vida espiritual, né? Sair da terra, sair do humano, né? É muito bonito também essa parte, né? Que foi falada que Maria é o cálice de Deus, né? Onde Deus bebe, né? Se alimenta. E ele só pode se alimentar do seu próprio alimento, né? Porque o alimento da divina vontade é o amor, né? É a sua própria vontade, é o seu alimento. Então ele só pode alimentar, né? Servindo daquilo que ele mesmo tem. É igual uma passagem, né? Um trecho do livro do céu, que Jesus fala que de um rei, né?
de um rei que só fica feliz quando ele é servido nesse reino dele pelas coisas dele mesmo, né? Que ele é servido pelo próprio alimento que tem no reino dele, né? Na própria taça, é levado para ele a taça, né? Dele mesmo, que ele tem, né? E ele fica assim, se sentindo desonrado se um serviçal dele, né, vai e traz coisas fora do reino, coisas que não pertencem a esse rei, serve ele uma comida, uma coisa que não pertence a ele, né? Então, ele só pode ser glorificado com aquilo que ele só pode receber e tomar aquilo que realmente ele que pôs. Então, em Maria foi tudo Deus que realizou, né? E tudo que ela deu para Deus foi o próprio Deus, deu Deus a Deus. Então, ela serviu Deus a Deus. Então, Deus alimentou dele mesmo, né? Alimentou da vida dele na vida dela, né? E é isso que ele quer da criatura, ela concorrer com o Criador, né? A alegria do Criador de duplicar essa alegria de depositar tudo dele mesmo nela e ela amar ele por aquilo que ele mesmo pôs nela, né? Dar a ele aquilo que ele mesmo deu. Por quê? Porque tudo é Deus que põe, não vem de nós, vem de Deus, né? Então, esse reconhecimento que vem de Deus, essa gratidão, né? Esse reconhecimento que tudo vem de Deus e merece ser devolvido para Ele, sem o ser humano tentar pegar nada para si, né? Só que com a vontade humana reinando é diferente, porque ela sempre quer alguma coisa, né? Ela sempre quer pôr o dela. Ela é muito cheia de paixões, desequilibrada. E quando a criatura é um nada, né? Um nulo, aí é tudo Deus realmente. Ela não atribui nada a ela mesma, ela entende que tudo vem de Deus. E tudo que ela quer dar aquilo que ele mesmo quer, ela não quer dar algo que Deus não queira. Então, por que que Nossa Senhora foi esse cálice que serviu o alimento que Deus bebeu desse cálice, né? E ficou bem servido, ficou bem satisfeito, né? Por quê? Porque ela não deu nada de diferente do que ele queria. Ela queria o que ele queria. Ela só serviu ele com aquilo que ele queria, né? Então é assim que Deus se sente numa criatura que não tem uma vontade oposta a ele, que só quer o que ele quer. É assim que ele se sente também. Olha, essa minha filha, né, é um cálice também que eu derramo, né, que eu derramo de mim mesmo, e ela me serve. A vida dela não é para roubar de mim. A vida dela é o contrário. É para me glorificar, é para me servir, né? Ela me alimenta. Além dele ter a vontade que serve ele ter a vontade dele na criatura, reinando na criatura e servindo ele, é uma glória muito maior, ele fala. É uma glória a mais, né? Ser servido pela própria criatura, né? É, ter a vida dele duplicada na criatura, né? E ver a criatura fazer uma homenagem para ele também. Porque ele se sente homenageado, ele se sente glorificado. É muito incrível esse mistério de amor, né? Então, só que assim, Deus quer que todos se aproximem dessa arca, né? Dessa santidade da divina vontade. Deus quer que todos se aproximam dele, mas muitos não querem sobrenatural. Infelizmente, muitos estão presos numa visão assim de que a paz, né? A construção dessa paz, essa felicidade, vem do próprio esforço do homem, né? O homem humanizado, né? O homem no seu auge de humanidade. Eles pensam que essa perfeição vem do homem, que o homem em si mesmo pode ter um auge de humanidade, né? Que ele em si mesmo pode realizar tudo, que se ele ficar bem psicologicamente, equilibrado na sua psique, equilibrado, tendo assim, não faltando para ele alimento, as condições sociais, ele pode ser uma pessoa evoluída, que causa o ser humano ser tão débil é a desigualdade social. Eles pensam que é assim, que é a desigualdade social que torna o homem tão fraco, tão débil, né? Que é a falta do alimento, que é a falta do emprego, que é a falta de dignidade é que faz o ser humano não se elevar. Então eles pensam numa elevação totalmente humana, material. Então eles pensam numa igreja em saída que vai nessa dimensão de ajudar o homem, de salvar o homem, né? Salvar ele, mas não é salvar ele para Deus, para o espiritual. Não é dizer para eles que só Deus pode salvar, não é levar a mensagem que só Deus pode salvar. É a mensagem assim, homem, se salve, você é Deus. É a mensagem errada, né? Salve a si mesmo, salve a si mesmo, né? E nós estamos aqui para te ajudar, né? E aí eles pensam em tudo que o humano precisa, na psicologia, né? Precisa da psicologia bem
bem colocada, né? Precisa de todo esse aparato para salvar um homem. E o homem nunca vai ser livre se ele for pobre, estiver na rua, estiver preso, né? For tratado com preconceito, nunca vai ser feliz se ele for entrar na igreja e alguém falar para ele, você não pode comungar, né? Você não pode participar de tal coisa porque você não é casado na igreja. Ele nunca vai se sentir feliz enquanto tiver muitas taxações sobre ele, taxações, sanções sobre ele, né? E que as pessoas da igreja precisam se humanizar mais. Então, eles levam essa mensagem também para chamar a atenção dos leigos, que são muito piedosos, eles ficam com raiva desses leigos, porque falam que é o pior tipo de pessoa que tem, porque elas só querem rezar, 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 e elas são as mais preconceituosas, é aquelas que vão ver e vão fazer cara feia, aquelas que não vão ficar felizes de estar no banco da igreja e ver um casal de gay lá, que vão ficar nervosa, que vão ficar com raiva, que vão falar na rede social, que vai filmar a missa afro, que vai contar para o bispo, que vai denunciar. Então, essas pessoas são as mais perigosas que existem, né? E elas não são realmente Jesus, elas não vivem realmente o Evangelho, porque se elas vivessem o Evangelho, elas iam amar. E amar significa aceitar a humanidade do outro, mesmo que seja uma humanidade decaída, mesmo que seja uma humanidade suja, né? Contaminada, não tem problema, né? Porque o que Deus quer é o amor acima de tudo, acima dos defeitos da pessoa, né? Então é um amor muito encarnado, carne mesmo, sabe? Não é um amor espiritualizado que eles pregam. Eles pregam um amor muito humanizado, só que o humano está decaído, né? Está decaído o ser humano. O ser humano, ele, na ordem do que Deus criou, é lindo, mas na ordem do que ele se tornou com sua vontade humana, não é bonito. Mas eles acham que falar isso para as pessoas é machucar elas, é errado. Ao contrário, né? A gente vê beleza no imperfeito. Eles falam isso, é isso que Jesus me mostra. Ver beleza no imperfeito, né? Aprender a ver a beleza no imperfeito. Aprender a mudar. E se no seu consciente, lá no seu consciente, tem uma coisa divina, que quando vê desordem, você não gosta. Mas isso, eles ensinam que isso é um preconceito que está enraizado dentro de você, que tem que ser tirado. Só que quando o homem cala isso, ele está calando muitas das vezes a voz do Espírito Santo, que está mostrando para ele que algo está errado, que não quer que ele concorde com a desordem, né? Que quer que no coração dele ele saiba exatamente o que é natural, o que é de Deus e o que não é. Mas eles falam que esse negócio que tem na gente é julgamento, é um julgamento que o ser humano tem muito forte sobre os irmãos. E que isso tem que ser calado, que isso é um preconceito, que faz parte da cultura, que faz parte da forma que a pessoa foi educada, que a sociedade impôs, né? E que a igreja tá querendo se redimir, né? Dizendo, não, vocês não podem pensar assim, não é isso que nós queremos ensinar, não é isso que Jesus ensinou. Então, eles pegam as palavras de Jesus quanto o próprio. Pega a parte que eles gostam do evangelho, né? De um jeito assim, passa de um jeito superficial, para defender esse argumento de que o homem não, principalmente quando fala não julgar, são as passagens que você fica mais feliz quando é o dia de pregar elas. Não julgar, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Então, assim, são as passagens que eu mais gosto de usar para exortar, né, essas pessoas, porque as pessoas que querem manter a tradição, que querem que dizem, né, essa é a verdade absoluta, não pode mudar. Essas são as mais fechadas, as mais preconceituosas, porque eles acham que são aquelas que vai desviar do banco. Você sentar alguém do lado, vai levantar e vai sair, né? Que é aquele que vai apedrejar, que é aquele que vai ameaçar, que vai fazer a pessoa se sentir tão mal, ao ponto de não querer voltar para a igreja. E então eles acham que o amor é sair aceitando tudo, é acolher, né? É fazer com que aquela pessoa, na sua humanidade, se sinta muito amada. Mesmo que isso signifique não dizer a verdade para ela, que pelo menos o abraço seu ela vai ter. Ela precisa mais do seu abraço do que a boca falando. A sua boca aberta falando não presta, né? Só presta o seu ato humano de ajuda, de acolhimento, de ouvir. O ouvir é mais importante que tudo, mas é um ouvir que você não fala nada, você só escuta, né? Que você vai ser tipo omisso, né? Porque você só vai ouvir, mesmo que seja besteira, e vai falar tudo bem, é sua psique, né? Você teve muito trauma. Então, você vai se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, desculpa, mas é entrar na areia movediça e afundar junto. Eu vou afundar junto com meu irmão para me entender o que ele está passando naquela areia movediça. Eu não vou
pôr uma corda para ajudar a puxar ele, não. Eu vou abraçar ele e nós vamos afundar juntos um pouco. Eu vou entrar na lama para me entender a lama dele e ter mais compaixão. Então, eles acham que a compaixão é entrar na lama do outro e ficar lá, curtindo aquela lama para você entender o que o outro sente. Não dizer para o outro assim, olha, mas tem Deus, a palavra de Deus pode te ajudar a sair disso. Você não foi feito para ficar na lama. Falar isso, querer mudar a realidade do outro é um pecado, é uma violência que você está fazendo com aquela pessoa que está naquela realidade ali. Então, é uma visão muito, muito humana, muito terna, que não salva, que não pesca, que não estão preocupados em pescar homens, não estão mais preocupados com essa linguagem de Jesus. Vai e anunciar minha palavra. Tira as pessoas das trevas, né? Tira os demônios, né? Não pediu isso? Jesus não falou para os apóstolos? Pode tirar os demônios que precisar. E tirar o demônio, muitas das vezes, é justamente, né, aquele pensamento errado da pessoa, né? Aquilo que está dominando ela, a carne dela é um demônio. E não pode falar, não pode tocar, porque a pessoa vai ficar ferida, né? Então, eles têm muito medo. Os leigos não sabem falar da palavra de Deus. Os leigos vão falar da palavra de Deus e vai machucar muito as pessoas. Só nós padres sabemos como lidar com isso. Então, é melhor esconder as 7 chaves, tudo. Não deixar o leigo ter tanto acesso, né, a isso, mas coloque o leigo no social. É mais importante o cristão no social, porque o social ali, já dando a comida, sendo presença, já tá ótimo. Quanto mais presença ele foi e calar a boca, melhor é. Quanto mais boca fechada e presença, é melhor. Então, isso quer você de corpo presente, mas você falando não presta. Se você abrir sua boca, você não presta. Você presta só se você estiver ali entregando a comida, entregando a sopa, né? Então, é muito complicado isso. É muito complicado. É muito triste. Então, tá uma bagunça. Porque a igreja está presa nessa visão do social, né? Então, as pessoas que rezam, eles criticam muito os que rezam, os que falam do pecado, os que falam da conversão, do sacramento, que falam da importância do ser humano andar na linha, né? Esses aí são aqueles que mais vai ser, pensa, esses aí não pode entrar aqui, vai ser um crime, porque eles vão fazer as pessoas ter ranço da igreja. Eles estão fazendo propaganda contra a igreja, eles não estão ajudando a igreja a ser igreja, porque a igreja precisa sair, e sair significa você entrar nos lugares sem nenhum preconceito, e você não impor nada. Só que esse não impor deles não é do jeito que o Senhor ensina, para a gente não tentar enfiar a goela abaixo. O não impor deles é uma negligência. É porque eles realmente não acham que precisa falar. É diferente quando você sabe que precisa, você sabe da verdade, mas você respeita a liberdade do ser humano com a consciência que você tem, né? E você fala dentro da possibilidade, do jeito que Deus te iluminar, né? Agora é diferente quando lá no seu coração você já pensa assim, não é importante falar, não precisa, isso não vai ajudar em nada, só vai ajudar eu abraçar, eu ouvir. Então você sente assim que é o ser humano que vai salvar a pessoa, é a sua ajuda humana, é o seu abraço que tem o poder de salvar as pessoas. É a caridade que sai material de você que tem poder de edificar aquela pessoa. Então você vê a pessoa de um jeito mecânico e não está vendo a alma. Não estão vendo mais a alma das pessoas. Estão pedindo para as pessoas ser mais humanas do que alma. Porque essas pessoas que rezam lembram a gente que a gente tem alma. E isso incomoda. Tem gente que não consegue se ver como alma, só consegue se ver como carne. Eu tenho essa tendência, meu irmão. Eu sou isso. Então, gente, não adianta falar para elas que elas são alma, né? Porque elas são isso, elas são a realidade carnal delas, de pobreza, de pecado. E não adianta ignorar isso. Eles acham que isso é essa casca, eles ficam presos nessa casca, que isso é o que define o ser humano. E que se você conseguir tolerar o ser humano dentro dessa casca, tá bom. Mas aí é que tá, quando você tem consciência do espiritual, você sabe o que Jesus fala da alma e sabe como que a alma e pecado tá. Como que você vai saber que o seu irmão, que adianta você ver o seu irmão sujo e dar um banho nele, né? Mas se no espiritual você sabe também como fica a alma no pecado e não se preocupar com o estado da alma, se preocupar assim, não. O irmão tomando banho e estando limpinho já tá ótimo. Não importa se ele não se limpou no sacramento, não importa se ele não se limpou espiritualmente, não importa e quando. Então, assim, eles esquecem que é mais fundo que isso, que a casca engana, que é temporário, as coisas da terra é temporal. Né? O fato de alguém ter a fome depois vai sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sujar vai sujar de novo. Isso não vai preencher só. Então, assim, eles precisam do espiritual, mas eles não querem o espiritual e não
e não estão interessados em trabalhar com essas pessoas que espirituais. Não acham que essas pessoas vão somar na igreja, que só precisa de gente prática. E a prática é totalmente com a boca fechada, só fazendo o que é dito para fazer. Só indo lá levar ajuda material. Se não tiver coisa na sua mão para dar, cala a boca, nem adianta abrir a boca, entendeu? Não adianta abrir a sua boca. O que você tem para ensinar não é importante se você não estiver lá dando aquela ajuda. Então, é muito complicado essa realidade. Então, fica essa divisão na igreja, né? Então, por isso que as pessoas que rezam, eles querem longe, longe de qualquer evento, longe de qualquer decisão sinodal, longe de qualquer coisa assim. Porque essas pessoas não ajudam na reunião, fazer reunião de pastoral, não traz gente que reza. Porque elas vão dizer assim, ó, gente, vocês estão muito preocupados com o material e o espiritual, elas vão lembrar a gente disso, e elas são chatas, elas estragam a reunião. Quando elas abrem a boca, é para acabar com o clima da reunião. A reunião é só para falar do humano mesmo, todo mundo rir junto e se descontrair e pensar em coisas práticas. Essas pessoas são chatas, as que falam do espiritual perde tempo, eles acham assim. As que falam do espiritual são muito chatas, são aquelas que só ficam julgando e que não faz nada, né? Que eles acham que quem reza não faz nada, que fazer mesmo pelo próximo é só estando presente ali, batendo carimbo, né? Então, é muito complicado isso. É muito complicado essa realidade, né? Então, assim, esse reino que a igreja sonha é totalmente humano, é totalmente movido pela força humana, né? Jesus já repreendeu os apóstolos também, porque os apóstolos, mesmo ouvindo Jesus deixando claro que o reino dele não é desse mundo, deixando muito claro que não estava interessado nenhum em tirar o César do trono, que ele falou, dai a Deus que é de Deus, dai a César que é de César. Jesus deixou tudo muito claro, né? Mas eles ainda estavam lá entre eles lá, ó. E aí, gente, e aí, o que nós faz? Vamos sequestrar Jesus, Nossa Senhora? Vamos pôr isso no lugar para ninguém achar ele? Então, eu já estava pensando no jeito humano de resolver o problema, né? Entendeu? E não entendeu o espiritual do que Deus estava fazendo. Então, assim, reunião humana, gente, discernimento humano dá ruim, dá trevas, tá? Dá confusão. Então, espiritual, a pessoa que reza na reunião vai ajudar muito o grupo, sabia? Por isso que Jesus fala do equilíbrio, né? De ter as duas pessoas somando. Porque a pessoa que intercedeu, que recebeu as luzes, vai trazer, olha, gente, Jesus deu um direcionamento sobre como nós podemos fazer essa ajuda. Então, assim, vai ajudar as pessoas a ouvir a Deus, né? E vai ajudar. Então, as duas somam. E se fizerem todos a mesma coisa, ter a parte social e a parte de rezar e ouvir a Deus, perfeito, porque Deus não nos fez também só para ficar ouvindo, contemplando, né, ser espirituais e não agir, não trabalhar. Ele nos fez para trabalhar, ele nos fez para agir, para ter ação, né, de cuidar. O ladrão não ia ficar paradão só ouvindo as verdades de Deus. Ele ia trabalhar com Deus, ele ia fazer as coisas, ele ia colher, trabalhar na terra, fazer casa, né, fazer as coisas, construir coisas muito legais, muito incríveis com Deus. Então, assim, teria um momento também de trabalho, como Deus trabalha e descansa, né? E um momento de vir para Deus e conversar sobre as coisas. Teria tempo para tudo, né? É um equilíbrio, é uma vida muito ativa de comunicação e de prática também, né? Porque Deus deu as mãos, força, pés para andar para a gente agir. Só que tudo agir assim, dentro de uma verdade, né? Qual que é a vontade de Deus? O que que Deus quer de nós? Se não parar para ouvir, não rezar, como que essa ação vai ser abençoada? Se a pessoa não consagra ela a Deus, né? Se ela não reza, não busca um discernimento do que Deus quer, porque aí vai chegar lá e você vai dar comida para a pessoa, mas a pessoa vai te contar uma coisa terrível que ela está vivendo. E aí? Você vai só sorrir para ela, então come, meu bem. Não precisa falar nada, não come. Só isso. Isso não funciona, né? Não funciona porque foi o que Jesus me mostrou e eu falei pro meu esposo. Ajuda, mas tem que falar também, porque essas pessoas que estão na rua, tem pessoas que estão no egoísmo muito grande, né? Numa situação de muito egoísmo também. Nem todo mundo está na rua, ai, todo pobre é santo, todo pobre é Jesus. Não é bem assim, não. Tem muitos que quando oferecem ajuda, eles não aceitam ajuda porque eles gostam mais do vício. E tem situações que a pessoa tem orgulho e não quer voltar para casa, como foi um jovem que uma vez a gente encontrou na rua. Ele tinha tudo para voltar, mas ele era orgulhoso. Ele mesmo falou: eu sou orgulhoso demais para voltar, para mostrar para meu pai que eu fracassei, que eu não consegui conquistar o que eu ia conquistar.
Ele tem vergonha de admitir e prefere ficar na humilhação da rua. Então, às vezes você tem que ser um pouco duro, né? Falar com a pessoa, sério isso? Sério, seu orgulho é tanto assim que você prefere ficar aí passando vergonha, passando fome, sendo vítima de violência, né? As pessoas passam e te vê na rua e ficam com nojo, né? Quem vai te levar a sério e te dar um emprego na situação que você tá? Mas se você prefere isso do que seu orgulho é mais importante que tudo, né? E tá errado, meu irmão, você tá errado. Você tá errado. Você é um pobre, mas um pobre por razão humana mesmo, tá? Você não é porque não teve escolha. Você tem escolha, mas você é egoísta. Às vezes, você não vai também humilhar, mas Deus vai te dar a direção de como falar, mas você precisa falar. Precisa acordar a pessoa. Então, não, irmão, tudo bem. Não, 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 tá bom, só ouvir, não falar nada. E ajudar. Aí, quando a pessoa fica só no social, ela não sabe o que fazer, ela não tem um direcionamento. Como eu vou ajudar essa pessoa? Então, se tem a pessoa que reza, ela vai até a pessoa que reza e vai partilhar. Nossa, eu encontrei uma pessoa, mas eu fiquei me sentindo tão sem o que fazer, porque eu percebi que só o alimento que eu dei para ela não era o suficiente. Ela estava precisando de outra coisa. E eu não tinha algo a mais para falar para ela. Aí ela vai pensar: nossa, tá na hora de eu rezar mais. Tô percebendo que só o humano não preenche, não. As pessoas não estão só doentes por causa de falta de remédio, de comida, como os padres falou, não. Eu percebi na experiência de que realmente tem gente que tá muito doente, é da alma, dá pra ver que é espiritual. A pessoa vai cair a ficha porque o Espírito Santo vai falar com ela, opa, isso aí é espiritual. Essa miséria da pessoa é muito maior do que o que você tá vendo na carne. A carne é mínimo diante do que você tá vendo. A pessoa vai perceber nossa, eu tenho que buscar a palavra de Deus, que na hora eu passei vergonha, eu não sabia trazer um trecho da Bíblia pra pessoa, porque eu não rezo. Eu só trabalho, eu não rezo. Então eu não sabia nem numa passagem, eu não sabia falar nada de Jesus para aquela pessoa, eu não sabia nem o que Jesus fala para eu poder passar para a pessoa. Aí a pessoa vai perceber, opa, não dá, não vai dar certo se não tiver vida espiritual. Não vai dar certo se aí a pessoa vai até Jesus pedir ajuda. Jesus, o que fazer quando essas pessoas falarem essas coisas para mim? Eu não posso ficar calado e vendo as pessoas sofrendo na alma e não ter o que dizer. Então, assim, o padre falou que não precisa, mas precisa sim, é nós que estamos indo lá, é nós que estamos vendo elas, né? Entendeu? Então é muito sério. Então, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que Jesus está me lembrando aqui, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí? E a palavra que sai da boca de Deus, e você é a boca de Deus ali? Sem a palavra, sem a vida espiritual, sem a escuta. Dai vós mesmos de comer. Mas e quando a comida, a material não for suficiente? E quando essa pessoa fala, me ajuda, eu tô desesperado, não sei o que fazer. E tá só dar o de comer material? E o espiritual, como que fica? E a parte espiritual? E a palavra de Deus? Entendeu? Como que o buraco é mais fundo, né? É muito sério.